Livro de Yashar, capítulo 7. A geração de Noah, Yafet, Ham e Shem. E estes são os nomes dos filhos de Noah, Yafet, Ham e Shem. E eles geraram filhos depois do dilúvio, porque haviam tomado esposas antes do dilúvio. Estes são os filhos de Yafet: Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshec e Tira, 7 filhos no total. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Refat e Togarmá. E os filhos de Magog foram Elihanaf e Luval. E os filhos de Madai eram Ahon, Zeelô, Razoni e Lote. E os filhos de Avan foram Elisha, Tarshish, Kitim e Dodanim. E os filhos de Tuval foram Arif, Kesed e Taari. E os filhos de Mesec foram Dedom, Zaron e Shebashni. E os filhos de Tiras foram Veniv, Gera, Lupirion, Gilak. Estes são os filhos de Afed, de acordo com as suas famílias. E seus números naqueles dias eram cerca de 460 homens. E estes são os filhos de Ham: Cushi, Mitzraim, Put e Kenaã, 4 filhos. E os filhos de Cush foram Shevá, Havilá, Savtá, Ramá, Saterá. E os filhos de Ramá foram Sabá e Dedá. E os filhos de Mitzraim foram Lud, Anon e Patros, Haslot e Raftor. E os filhos de Put eram Gebul, Radã, Bená e Adã. E os filhos de Kenaã foram Sidom, Het, Amori, Gergashi, Ivi, Arqui, Seni, Arodi, Zimodi e Ramoti. Estes são os filhos de Ram, segundo as suas famílias, e seus números eram cerca de 730 homens. E estes são os filhos de Shem: Elam, Ashur, Arfaxad, Lud e Aram, 5 filhos. E os filhos de Elam foram Xuxam, Mahul e Harmon. E os filhos de Ashar foram Mirus e Moquil. E os filhos de Arfaxad foram Shelar, Anar e Ashcol. E os filhos de Lud foram Petor e Bizaion. E os filhos de Aram foram Uz, Ru, Reunir e Mash. Estes são os filhos de Shem, segundo as suas famílias, e os seus números eram cerca de 300 homens. Estas são as gerações de Shem. Shem gerou a Arfaxad, e Arfaxad gerou a Shelar, e Shelar gerou a Ever. E Ever nasceram 2 filhos. O nome de uma era Peleg, porque nos seus dias os filhos dos homens foram divididos, e nos últimos dias a terra estava dividida. E o nome do segundo foi Ioctã, significando que nos seus dias a vida dos filhos dos homens foram reduzida e diminuiu. Estes são os filhos de Octã: Almodad, Shelef, Hatzarmavet, Ierar, Hadoram, Uzal, Diclá, Oval, Abimael, Shavá, Ofir, Havilá e Oval. Todos esses são os filhos de Octã. E Peleg gerou Serug, e Serug gerou Naor, gerou a Terar, e Terar tinha 38 anos de idade e gerou a Harã e Nahor. E Cush, filho de Ram, filho de Noah, tomou a mulher naqueles dias em sua velhice, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Nimrod, dizendo: naquele tempo os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar e transgredir contra Yahweh. E a criança cresceu e seu pai o amava de sobremaneira, pois ele era o filho da sua velhice. E as vestes de pele que Yahweh fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cush. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Hanor, filho de Ared,
E quando Hanor foi arrebatado para Yahua, deu-as a Matusalém, seu filho. Com a morte de Matusalém, Noar tomou e as trouxe para a arca, e elas estavam com ele até que saiu da arca. Em sua saída, Ham roubou aquelas roupas de Noar, seu pai, e ele as levou e escondeu-as de seus irmãos. Ham gerou Cush, seu primeiro filho, deu-lhes as vestes em segredo, e estiveram com Cush por muitos dias. E Cush também as escondeu de seus filhos e irmãos, e quando Cush tinha gerado a Nimrod, deu-lhe as vestes, pois o amava. E Nimrod cresceu, e quando tinha 20 anos de idade, ele vestiu as peças de vestuário. E Nimrod tornou-se forte quando ele colocou as vestes, e Yahweh lhe deu poder e força, e ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um poderoso caçador em campo, e ele caçava os animais e edificou altares, e ele ofereceu-lhes os animais diante de Yahweh. E Nimrod fortaleceu-se e se levantou diante os seus irmãos, e ele lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor. E o Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos, e Yahweh o fez prosperar frequentemente em suas batalhas, e reinou sobre a terra. Pelo que se tornou corrente dizer naqueles dias, quando um homem se estreava diante daqueles por quem havia sido treinado para a batalha, ele diria a eles, como Yahweh fez com Nimrod, que era um poderoso caçador na terra, e que prevaleceu nas batalhas que intentaram contra os seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos, assim que Yahweh possa fortalecer-nos e livrar-nos este dia. E quando Nimrod tinha 40 anos de idade, na época, houve uma guerra entre seus irmãos e os filhos de Jafet, de modo que eles estavam em poder de seus inimigos. E Nimrod saiu na época, ele reuniu todos os filhos de Cush e suas famílias, cerca de 460 homens, e ele contratou também alguns de seus amigos e conhecidos, cerca de 80 homens, e deu-lhes salário, e foi com eles para a batalha, e quando ele estava na estrada, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele. E ele lhes disse, não tenhais medo, nem vos alarmeis, pois todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vós podereis fazer com eles o que bem quiserem. E todos os homens que se lhe juntaram foram cerca de 500, e lutaram contra os seus inimigos, e os destruíram e os subjugaram. E Nimrod levantou oficiais sobre eles em seus respectivos lugares, e tomou uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod, e a seus irmãos de Nimrod e todas as pessoas que estavam com ele, retornou de volta para casa. E quando Nimrod voltou da batalha, jubilante de alegria, após ter conquistado seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que o conheciam antes, reuniram-se para fazê-lo rei sobre eles, e colocou a coroa real sobre sua cabeça. E pôs sobre seus súditos e pessoas, príncipes, juízes e governantes, como é o costume entre reis. E colocou o filho de Terar, Nahor, por príncipe do seu exército, e elevou-o acima de todos os seus príncipes, e reinou de acordo com o desejo do seu coração. Depois de ter conquistado todos os seus inimigos ao redor, ele tomou conselho com seus conselheiros para construir uma cidade para o seu palácio, e eles o fizeram. E eles encontraram um vale a leste e construíram uma grande e extensa cidade. E Nimrod chamou o nome da cidade que ele construiu Shinar, pois Yahweh tinha veementemente abalado seus inimigos e os destruiu. E Nimrod habitou em Shinar e reinou de forma segura, e ele lutou com seus inimigos e subjugou-os, e ele prosperou em todas as suas batalhas, e o seu reino tornou-se muito grande. E todas as nações e línguas ouviram falar de sua fama, e juntaram-se a ele, inclinaram-se para a terra, e eles lhe trouxeram ofertas, e ele se tornou seu senhor e rei. E todos eles moravam com ele na cidade de Shinar, e lhe trouxeram ofertas, e ele se tornou seu senhor e rei. E todos eles moravam com ele na cidade de Shinar. E Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noar, e eles estavam todos sob seu poder e conselho.
e toda a terra tinha uma só língua. Mas Nimrod não permaneceu nos caminhos de Yahweh, e ele foi mais perverso do que todos os homens que foram antes dele, a partir dos dias do dilúvio até aqueles dias. E fez deuses de madeira e pedra, e ele se inclinou para eles, e se rebelou contra Yahweh, e ensinou a todos seus súditos e os povos da terra de seus maus caminhos. E Mardom, seu filho, era mais perverso do que seu pai. E todo aquele que ouviu dos atos de Mardom, o filho de Nimrod, dizia sobre ele: dos ímpios maldade sairá. Portanto, tornou-se um provérbio em toda a terra, dizendo: desde o ímpio maldade sairá. E era correntemente ouvido nas palavras dos homens nesse tempo. Terá, o filho de Nahor, príncipe do exército de Nimrod, era naqueles dias muito grande à vista do rei e seus súditos. O rei e os príncipes o amavam e o elevou muito alto. E tomou Terá uma mulher, e seu nome era Antelo, a filha de Cornebo, e a mulher de Terá concebeu e lhe deu um filho naqueles dias. Terá tinha 70 anos de idade quando ela gerou. E Terá chamou o nome do seu filho, que nasceu com ela, de Avrão, pois o rei havia elevado naqueles dias, e honrado acima de todos os seus príncipes que estavam com ele.